Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Uma live de baixo para iniciantes é entender o propósito da pessoa de querer aprender baixo, né? Porque a gente sempre tem a figura dos guitar heroes da história, né? Mas os baixistas, eu quero entender um pouco de vocês, assim. Alan, por exemplo, o que te interessou a querer tocar baixo? Cara, assim, eu canto, mas minha voz é grave. Hoje em dia eu canto agudo também, tá? Mas eu sou barítono. Então Sim. eu sempre me interessei por esse lado mais grave. Desse som, né? Assim. Mas eu toquei outros instrumentos antes de tocar baixo, né? Assim, o primeiro instrumento que eu toquei foi o teclado, né? Inclusive toco até hoje, tem um aqui. E aí do teclado eu passei para guitarra, montei uma banda, aí comecei a estudar canto, montei uma banda para cantar e o baixista saiu. Eu falei, tem baixista, deixa eu tocar esse negócio. Só que aí o interessante foi, na hora que eu comecei a compor tocando baixo, eu achei um negócio diferente, assim. Então, é muito louco, porque as pessoas às vezes chamam para fazer jam e tal. Se for para improvisar, bora. Mas se for para tocar repertório, tirando o que eu já toquei sendo pago, eu não tenho esse período da adolescência de tocar baixo, de ter o repertório cover de baixo, porque eu já comecei a tocar baixo para compor. E aí eu comecei a entender a linguagem de composição do baixo, e eu sempre escutei muito rock progressivo, então eu escutava Genesis e trouxe esse caminho do baixo não tão linear, sacou? Sim. Então eu gostei da ferramenta, assim, do negócio de como você faz diferença na música sem muitas vezes as pessoas perceberem que é você que está fazendo a diferença, sacou? Sim, sim. Eu sempre falo para as pessoas que, assim, eu conheço grandes bandas com guitarristas ruins, mas eu não conheço grandes bandas com baixistas ruins. A banda que você fala assim, essa banda faz algo que ninguém faz. Se você olhar para o baixista, provavelmente é ele que está fazendo. Poxa, eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, mas muito interessante esse ponto que você tocou, cara. Júnior, no seu caso, assim, o que te interessou a questão do instrumento? Cara, na verdade eu posso dizer que no meu caso foi uma derrota. Como assim? Bom, eu sou um grande fã do baixo, né, velho? Até porque o meu grande professor na adolescência era o Cliff Burton, né? Então, eu adorava o Cliff Burton, mas foi pela vontade de montar uma banda, cara. A gente foi montar uma banda em, sei lá, não vou falar um ano, não, melhor, né? E aí, cara, era dois guitarristas também, que eu queria ser guitarrista, né, velho? Heavy metal, né, pô? E aí, cara, era eu, guitarrista, e o outro guitarrista, né, velho? Só que o cara tocava bem pra caramba, e eu não. E como é que monta uma banda, o Felipe e Alan? Como é que você monta uma banda sem baixo, velho? Não tem jeito. Então eu falei, pô, eu vou ter que, né? Vou ter que pular pro baixo. E foi assim, cara, foi na derrota mesmo. Então o cara tocava muito melhor a guitarra do que eu pulei pro baixo, já gostava muito do Cliff Burton, e foi essa a minha história. Legal, cara. E por fim, Will, conta aí um pouco da sua história e por que o interesse pelo instrumento? Cara, na realidade, minha mãe, a gente estava na igreja, eu tocava violão na igreja. A mãe chegou para mim um dia e falou assim, por que você não toca baixo? Eu acho o som tão bonito. Eu falei com ela, me dá um baixo que eu toco. Aí um dos músicos da igreja era baixista e falou assim, não, então toca no meu baixo hoje e quando sua mãe comprar um baixo para você, você volta a tocar. Aí no primeiro culto eu fui e toquei. Toquei mal pra caramba, óbvio. Não toquei nada muito bonitinho. Passou uma semana, minha mãe me compra um baixo, um amplificador, falou assim, eu falei que se você tocasse baixo, eu comprava, então tá aqui. Então eu comecei a tocar baixo elétrico por causa da minha mãe, foi minha mãe que me instigou.
E nisso passaram, assim, acho que uma semana, 2 semanas depois, fui na casa de um primo meu, que é um baterista fantástico, chama Sim. Tomás Rastenreiter. Inclusive, ele está até assistindo a live. É um baterista fantástico. Me mostrou Dream Theater. Falou, cara, se a gente estudar pra caramba, a gente consegue tocar isso. Aí eu peguei e falei, ô, velho, será? Eu não estou entendendo nada que esses caras estão falando. Não, cara, se a gente estudar, a gente toca. Eu estudei, mas até hoje não consegui tocar. Só consigo tocar algumas partes das músicas. E minha história com o contrabaixo ela foi bem simples. Ela foi só assim. Minha mãe me pediu para tocar. Entendi. Então, sua influência foi o Dream Theater. Foi. Minha influência para tocar contrabaixo foi o John Mayer do Dream Theater. É isso.